Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Tempo Precioso. O assunto de hoje, continuamos a falar sobre maledicência, ou seja, os pecados da língua, né? E o texto hoje, para que nós venhamos aqui falar um pouco mais sobre esse assunto, é Isaías no capítulo 6. O Isaías, quando ele reconheceu quem ele era. Quando a pessoa ela tem uma língua má, quando a pessoa ela tem uma língua ruim, uma língua que profere maldade sobre as outras pessoas, ela tem que reconhecer. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu. Olha só o que o Isaías ele diz. Ele então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí nós sabemos a história. Ele achava que ele ia morrer, mas ele sabia muito bem que a atitude dele não era correta. E ele, de forma sincera e verdadeira, ele chega diante do Senhor e ele fala do seu pecado da língua, né? O Lashon Hará. Ele fala do seu pecado da língua. Não só ele tinha os lábios impuros, mas ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. O apóstolo Paulo fala das viúvas, né? Das viúvas que não eram as viúvas que davam um bom exemplo, não eram as viúvas verdadeiras, né? E ele fala que essas mulheres, elas ficavam de casa em casa tagarelando, falando mal, sabe? Falando de um, falando do outro. E a Bíblia diz que elas corriam após Satanás. Olha que coisa séria. Elas corriam após Satanás. Essa questão da língua, Emeneu, Fileto, também eles tiveram esse problema. E as palavras desses eram como gangrena, corroíam. E nós precisamos tomar muito cuidado quando alguém vem até nós falar de outra pessoa. Isso pode ser visto por Deus como maledicência. E esse pecado faz com que a pessoa venha perecer. Foi o caso de Miriam. Miriam, quando falou de Moisés, né? Porque Moisés teve uma esposa, e essa esposa não era da linhagem dos judeus, era uma etíope, e ela começou a falar dele, e falar mal da mulher dele. A Bíblia mostra que Miriam ficou leprosa, afastada do arraial, parou completamente ali, o povo de Deus deixou de avançar por causa dela. Essa questão da língua é muito séria, e nós precisamos, em nome de Jesus, abandonar qualquer tipo de pecado da maledicência. Lá na carta de Pedro, olha o que diz lá na carta de Pedro, no capítulo 2, diz assim, ó: deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimento, e invejas, e todas as sortes de maledicência, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo para a salvação. Então eu vejo aqui que Deus não está somente nos encorajando a crescer para a salvação, mas Deus está dizendo que nós devemos deixar, dentre outras coisas, o pecado da maledicência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 9, o Senhor Deus também traz algo muito interessante. Ele fala: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões, né? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só, nem os maldizentes. Você sabe que você pode ser privado de viver o reino de Deus. Eu posso ser privado de viver o reino de Deus por causa da minha língua, por causa da minha boca. Então deixemos tudo isso, abandonemos tudo isso, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto. Se há algum louvor nisso, nisto pensai.